Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, eu quero, neste último devocional, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu empenho voluntarioso em nos ajudar durante esta preparação para a 11ª lição, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós observamos, irmãos, em todos os devocionais da semana, a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, como a gente sempre fala, que ela é rica, perfeita e eficaz, ela teve um papel preponderante durante o processo da reconstrução do templo, da volta, na verdade, do exílio babilônico, a reconstrução do templo pelos remanescentes, a construção do templo, na verdade, a reconstrução dos muros, encabeçado por Neemias e Esdras. E a gente, dentro da semana, cada um dos amados irmãos e irmãs trouxe uma perspectiva sobre a palavra de Deus, a importância dela para nós. A gente viu que a palavra de Deus ela é inspirada, a palavra de Deus é digna de confiança. Nós vimos também que Deus confirma a sua palavra. Vimos também que a palavra de Deus deve ser lembrada. E a palavra de Deus também deve ser semeada. E hoje nós vamos entender que a palavra é a base da nossa vitória. O texto ao qual vamos tratar hoje se encontra na Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, que diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, a Epístola de Efésios, ao qual ele escreveu lá no final da sua segunda viagem missionária, ele fala sobre um banco do céu, de ricas bênçãos, que é um grande dote. E que bênçãos são essas? Adoção, aceitação, perdão, aleluia. São várias riquezas, herança, vida, graça, cidadania. E Paulo, ele logo no início, ele nos coloca diante de uma condição a qual nós estamos e somos, ignorantes. Porque Efésios, queridos, é dirigido a um grupo de crentes que tem riquezas sem medidas em Jesus Cristo, mas vivem como mendigos, apenas por serem ignorantes a respeito da sua riqueza. E a gente vê na Epístola de Paulo aos Efésios, que há duas direções, há uma divisão dessa epístola. Primeiro, quando Paulo traz a condição, a posição do cristão. Isso na questão do louvor pela redenção, na oração por revelação, na posição do cristão, na oração por realização, tudo isso ligado à crença, ao privilégio que nós temos como cristão. E na segunda parte da carta, Paulo traz a prática do cristão. A prática em quê? Na questão da unidade da igreja, na santidade da vida, na responsabilidade no lar e no trabalho e principalmente na conduta no conflito. E eu vou falar com você daqui a pouco sobre que conflito é esse. Tudo isso é ligado, queridos, ao comportamento, à responsabilidade do cristão diante desse conflito. Nós não podemos menosprezar
nenhum inimigo e nenhuma batalha a qual estamos vivendo. E essa batalha ao qual Paulo se refere, quando ele chega no capítulo 6, nos dizendo que nós temos que fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder, meus queridos. Quando ele traz essa guerra, essa batalha espiritual da carne contra o espírito, e nós entendemos que a carne não é apenas a questão da carne em si, da pele, do osso, não. É tudo aquilo que nós vivemos na nossa alma, que nos direciona a fazer aquilo que a gente não quer, aquilo que é errado. Porque Paulo traz lá no capítulo 6 da sua epístola, no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós não podemos desprezar ou desconsiderar, queridos, esse inimigo das nossas almas. E aí Paulo traz seis atitudes e utensílios que nós devemos tomar para poder viver com responsabilidade como cristãos, nos comportando e vivendo uma conduta neste conflito. Nós não podemos ficar apenas aguardando. Nós temos que nos preparar, nos colocar diante dessa luta, queridos, vivos e armados. E que armas são essas? O cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé contra as setas, o capacete da salvação e o final, a espada do Espírito, que é a palavra. Ok? Então, a espada nos direciona também a ter uma vida de oração em todo o tempo, atentos e perseverantes diante das ações do inimigo. E a gente, queridos irmãos, vai encontrar na nossa lição essa personagem chamada Esdras. Nós temos 3 personagens na Bíblia que tem esse nome, mas o mais importante de todos é o Esdras, esse escriba que liderou as grandes reformas no meio do povo de Israel após o exílio, diante de uma geração ou 2 depois de Zorobabel. Este vocábulo Esdras, queridos, deriva de um termo hebraico que significa ajuda. Ele foi um apoio constante e contínuo, vamos assim dizer, ao Neemias. Provavelmente é uma forma abreviada de Esdraías, que tem uma conotação de Yahvé ajuda. E o ministério de Esdras, ele foi um ministério muito rico, porque os livros de Esdras e Neemias falam muito sobre esse bem conhecido personagem. Ele era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, conforme Esdras 7, do capítulo 7, versículo 2 a 7. Esdras pertencia à família de Seraías, a quem Nabucodonosor matou em Ribla, conforme 2 Reis 25, 18 a 21. O filho de Seraías, Zeozadaque, foi o sumo sacerdote exilado para a Babilônia. Embora este não seja mencionado na genealogia de Esdras, conforme Esdras 7, 2 a 7, tratava-se de um membro dessa linhagem, ou
com uma relação muito próxima a ela. Esdras, queridos, ocupou uma posição de liderança no exílio. Provavelmente, queridos, devido à sua linhagem sacerdotal. Sua função exata é desconhecida, mas participava dos negócios do governo e em tal posição que Artaxerxes, presta bem atenção, o imperador persa, deu-lhe uma recomendação pessoal. Esdras, queridos, foi descrito como escriba, também traduzido como mestre, em algumas versões da Bíblia. Mas o mais importante que eu quero trazer para vocês é esta condição ao qual Esdras trouxe na dimensão da renovação espiritual do povo após passar por este processo de exílio. Então, o que a gente entende é que Esdras ensinou ao povo. E também queremos entender que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo hoje. Nós temos que continuar esse processo. Quero lembrar você que o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos, queridos, como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então, como entendemos que a epístola de Paulo aos Efésios trata deste comportamento do cristão, que ele deve ser um cristão atento, lembrando que a palavra de Deus ela deve ser sempre conduzida nas nossas ações, com responsabilidade, tratando o nosso comportamento, tratando a nossa conduta diante deste conflito. Aleluia. Quero que você esteja na EBD neste domingo, entendendo, buscando entendimento para colocar o seu foco, a sua vida diante da palavra de Deus, para vencer todas as setas lançadas pelo maligno contra a nossa vida espiritual. Porque esse é o grande foco, queridos, do inimigo. Ele não para de trabalhar contra a nossa vida espiritual. Porque a carne, queridos, vai perecer, mas o nosso espírito, ele não morre. Ele precisa estar ao lado do nosso grande mestre, grande juiz, Jesus Cristo. Lembram daquele louvor? O grande rio azul. É ali onde nós vamos trilhar e vamos estar junto do nosso grande Pai, Rei, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus possa fortalecer os teus olhos, a tua vontade de estar diante deste momento especial que é a nossa EBD. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fica na paz, em nome de Jesus.